O Sonic é muito rápido e ele já teve jogo de corrida, mas você lembra dos novos, mas os antigos são bons também. Só que eles ficaram vencidos pelo tempo. O caso é do Sonic Drift, mas um fã começou a trabalhar no projeto fazendo ele uma versão 16 bits, que seria uma versão bem melhorada, equiparável com a versão do Mario Kart do Super Nintendo. E é sobre esse jogo e esse projeto que eu vou falar agora. Nos comentários que apareceram lá no meu Instagram e no meu YouTube, muita gente pediu pra eu reagir ao trailer desse jogo, que basicamente só mostrava o novo projeto. O cara que tá trabalhando nesse jogo é o mesmo cara responsável pelo Sonic Triple Trouble 16 bits, o que pegou o jogo do Game Gear e criou uma versão melhorada como se fosse lançado para o Mega Drive, que foi durante muito tempo o principal videogame da Sega para muitos brasileiros. A questão aqui é o seguinte, o Sonic Drift é um jogo 2D de corrida, bem limitado, com 4 itens praticamente para se usar, com 7 personagens jogáveis, e ele foi lançado por um aparelho chamado Game Gear, que era um videogame da Sega que era praticamente um Master System Mobile. Se você não sabe o que é o Master System, é porque você é muito jovem para isso. Mas os jogos 8 bits do Sonic surgiram aqui, como aquele onde o Sonic acaba salvando o Tails do sequestro. O que mais me impressiona nesse jogo é que ele era realmente muito bom e tinha alguns conceitos de fases que nem entraram no jogo do Mega Drive, mas todo o elenco do Sonic tava aqui. Mas é muito ruim jogar ele hoje em dia. Tipo, ele é feio e tal, e é por isso que a Sega só coloca esses jogos, principalmente os jogos de corrida, como extras, já aparecendo em outros jogos. Por exemplo, Sonic Orange Plus colocou ele como um bônus. Mas vamos lá, é aqui que entra esse novo jogo, o Sonic Drift 16 bits. Esse cara tá trabalhando nesse projeto de forma secreta há um tempo e só revelou agora. Nesse jogo você tem pelo menos uns 7 personagens jogáveis: Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Metal Sonic, Fang e o Dr. Eggman. Sim, são 7 personagens que apareceram lá no Sonic Drift 2. Acredito que dá pra botar mais personagens, até porque esse jogo tem 8 slots aqui no começo da corrida, mas ele funciona como se fosse o Super Mario Kart, que usava muito daquele recurso do Mode 7. Era tipo um gráfico de cenário que tentava ser 3D, mas não era 3D. O lance aqui é que ele funciona da mesma maneira. Por exemplo, se você conhece um Sonic, você sabe muito bem que aqui tem a regra do anel. E eu fiquei durante um tempão tentando entender como é que funcionava esses anéis. A questão é que ele serve como apenas uma defesa. Tipo, se você tem anéis e toma porrada, você perde os anéis. Beleza. Mas, se você não tem nenhum anel e toma porrada, o seu carro explode. E eu percebi isso enquanto eu jogava algumas vezes. As pistas, na verdade, tem 4 voltas, que é bem incomum esse número, e os itens saem de monitores que são comuns nos jogos do Sonic. Então você pode esperar tipo vários itens, como tênis, badniks, que atacam atirando em outros oponentes, ou alterando jogando bombas no chão, bomba de tinta, invencibilidade, que ajuda pra caramba no jogo, e por aí vai. E ele tá bastante limitado até agora. Tipo, a primeira pista que tem no jogo é a Balloon Panic, que parece uma Grand Hill da vida, mas é uma fase cheia de balões, e ela saiu direto do Sonic Drift. Na real, todas as pistas parecem sair de lá, só que tem coisas novas que são, tipo, mais recentes dos jogos, pra não ficar preso àquela limitação daquele jogo daquela época. Essa pista aqui é até que bem de boa, e fica vendo aqueles balões aparecendo voando no céu, aí é loucura mesmo. Mas também tem uma outra pista chamada Sandópolis, que a gente conhece lá do Sonic 3. E o legal é que a referência tá feita aqui. Tipo, até os fantasmas que aparecem lá dentro da pirâmide aparecem aqui, só que no lado de fora. E foi aqui também que eu descobri com o Tails que tem o barril. Sim, o barril maldito tá aqui. Eu só não sei o que ele faz, mas ele existe nesse jogo e é um item. E outra, a melhor fase de todas, é a Casino Night, que tá aqui no jogo pra poder fazer uma referência, dando até mesmo um Dr. Eggman aparecendo no fundo. E o legal é que, tipo, até os dados lá do Sonic Heroes reaparecem aqui. E tem algumas molas aparecendo no chão que, digamos, faz lembrar um excêntrico poder que o Tails tinha no jogo. Não sei se você lembra, mas o Sonic Drift tinha poderes especiais pra cada um dos personagens, que variava entre velocidade, um pulo ou uma bomba. Nesse jogo aqui tem muito mais poderes que você pega pelos itens, mas os poderes que você podia pegar com cada um dos personagens não existe mais nesse jogo. E sim, o jogo só tem essas 3 fases. Eu joguei com cada um deles. O Sonic é o mais centrado, e ele tá usando aquele carrinho vermelho que acabou até aparecendo no Sonic Racing do Apple Arcade. Eu nem sei dizer, cara, se tem uma diferença de velocidade entre cada um deles. Eu senti isso com um deles, mas eu vou falar mais da frente aqui no vídeo. Então, enquanto isso, dá um like e manda um salve nos comentários que eu quero conversar com vocês aqui. O lance é que quando eu fui jogar com o Sonic, eu me ferrei bonito. Por quê? Porque é a primeira vez que eu tava jogando com ele, e ele foi o personagem padrão. Então eu acabei meio que quebrando um pouco a minha cabeça enquanto eu tava jogando com esse personagem.
personagem. Tails, ele é muito mais equilibrado pra mim. Eu já tava tentando aprender melhor um pouco como que usa o Drift nesse jogo. Sim, porque tem o Drift e ele parece funcionar quase como se fosse o Crash Team Racing, porque o medidor é igual, mas não é exatamente igual. Tipo, ele só dá um turbo, mas é muito difícil de usar porque aquilo foi pensado num jogo 3D e num jogo 2D, esses drifts não parecem funcionar muito bem, sabe? Então eu quebrei muita cabeça com ele. Eu só melhorei um pouco quando eu fui jogar com o Knuckles. Knuckles é o E-Kid, né, que a gente já conhece, e ele seria mais porradeiro. Mas eu tenho essa leve impressão de que os personagens são um pouco diferentes, porque enquanto eu tava jogando com ele, eu consegui ultrapassar vários outros personagens. E a minha dica pra você é, sempre quando for jogar um jogo desse, tenta evitar usar o Drift, tá? Porque, assim, é muito mais fácil sair batendo em tudo quanto é canto. Ainda mais numa fase como a Casino Night, que tem bolas de pinball espalhadas por todo lado. Quando eu for jogar com a Amy Rose, a situação já ficou um pouco melhor. Assim, eu tentei, né, usar o Drift também aqui, mas não funcionou muito bem, né, porque é meio ruim, acabava caindo até em buraco. Mas a Amy Rose é aquele personagem padrão. Repara, todo jogo que ela é jogável em corrida, ela tem um carro. Isso foi no Sonic R e apareceu nos jogos depois. Metal Sonic também, que eu quebrei a cabeça com ele. Ah, cara, assim, a questão de jogar com ele é meio complexa, porque assim, ele caiu naquela ordem que eu joguei com a fase da Sandópolis. E essa fase é tão difícil de fazer manobra, entrar nas curvas. Cara, eu me quebrei bonito jogando isso aqui. Então eu fiquei com a impressão de que ele é um carro ruim. E o pior é que ele usa um carro azul que é muito parecido com o carro do Sonic Racing, sabe? O Sonic All-Star Racing, lembra dele? E o Fang, ele tá usando aquela mesma nave que ele sempre usou em todos os jogos. Sério, é a mesma navezinha. É muito maneiro ver essa referência aqui. Mas como eu sempre acabava perdendo jogando com ele, eu acabei até mesmo pegando aquela bota dourada, que é como se fosse um cogumelo dourado do Mario Kart. Você pode chamar Turbo Infinito. E no fim tem o Dr. Eggman, que eu tive a impressão de que ele era o mais lerdo e ao mesmo tempo mais baixinho de todos os personagens, porque os outros apareciam de forma gigante. O negócio é tão zoado que até a mina que o Dr. Eggman usava no jogo original virou uma arma contra mim mesmo. Mas se você quiser saber mais reações minhas jogando, eu vou deixar aqui um trecho da gameplay em que eu fiz na live. E recomendo você, cara, tipo, ativar o sino de todas as notificações, que aí você pode acompanhar essa live e jogar comigo ao vivo. Amy Rose! A única personagem que tem, tipo, todos os seus conceitos muito bem restabelecidos. Todos os jogos de corrida, ela sempre tá usando um carro, né? Todos. Ó, vamos lá, Balloon Park. Parece a Grey Hill, né? Mas tudo bem. Cara, olha só, tem que pegar esses anéis aqui. Na teoria, no jogo original, você usava usava poderes por causa desses anéis. Aqui eu não faço ideia se tem algum poder especial ou algo do tipo. Eu só fico pegando anel e fico coletando, fico aumentando, entendeu? Não sei se aumenta, sei lá, a velocidade. E a Amy tá pegando muito anel, tô com 17. Utilidade pra isso, eu não sei. Bem que eu podia pegar 50 e virar, tipo, Super Amy, né? Olha aí, agora eu tô indo bem. Cara, dá pra perceber que a SEGA perdeu muita oportunidade de lançar um jogo desse no Mega Drive. O conceito desse jogo é muito bom, porque assim... O jogo original, ele é do Game Gear, um videogame que quase ninguém conheceu, mas era tipo um Master System portátil. A Nintendo não lançou o Mario Kart pro Game Boy original, ela lançou o Mario Kart pro Super Nintendo. Se a SEGA tivesse se esforçado e lançado esse jogo, o Sonic Drift, pro Mega Drive, ela teria um concorrente à altura e... provavelmente ela teria vendido muito mais pelo menos um jogo de muito mais sucesso no Mega Drive, sabe? Porque assim, a Nintendo transformou o Mario Kart em franquia que hoje é infinitamente maior do que o próprio Mario. Tipo, o Mario Kart vende muito mais que os jogos principais do Mario, cara. É bizarro. Qual é? Eu tava em primeiro, por que eu tô parecendo que eu tô em sétimo agora? Eu achei que eu tava em primeiro. Caraca, moleque, eu tô tão ruim assim? Eu só não sei qual é o botão de freio. Ah, sétimo lugar. Amy, hoje não é seu dia, Amy. Aí, vamos lá. Quem entrou aqui? Quem entra pra festa agora? É o Metal Sonic. Vai, obrigado por me seguir, rapaz.
Esse aqui é um remake do Sonic Team Racing? Não, ele tá mais pra remake do Sonic Drift. Metal Sonic, bora. Vou pra Sandópolis. Vou tentar passar por essa fase aqui. Essa fase veio lá do Sonic 3, mas Sonic Drift, não lembro se tinha uma fase dessa, com esse nome. Com certeza tem um deserto, mas eu não sei se as datas batem. Ó, o mosquito aqui é bom porque ele é tipo um casco de tartaruga. Você ataca numa direção única. Estrela! Pô, é tipo uma bomba que solta espinhos pra tudo quanto é lado. Olha aqui como tem cada detalhe da Sandópolis. Até as fantasminhas aparecem aqui. Olha a invencibilidade. Pô, mas ela dura tão pouquinho, cara. É engraçado que a animação deles apanhando é tipo morrendo no jogo. Olha aí, é a mesma animação deles morrendo no jogo. Pô, essa pista aqui tá safo. É a que mais tem armadilha no jogo todo. Primeiro lugar, finalmente. Logo com você, Metal Sonic. Logo com ele, é o mais difícil. Rafinha Ron, eu tô aqui ao vivo com você. Beleza, e... agora é a vez dele. Fang. O personagem que mais foi esquecido pela SEGA e agora tá de volta aí em um monte de jogo. Castle Knight, que tem a cara dele. Como faz pra doar a rosa? Clica na rosa. Ochei Otaku! Obrigado por me seguir, rapaz. Essas músicas do Sonic Drift são uma comédia. Opa, quem deu rosa? Ai, eu até me perdi aqui. Valeu, Gustavo! Obrigado pela rosa! Ai, meu Deus. Tem restart? Tem. Deixa eu fazer um restart aqui porque eu me perdi aqui. Engraçado que só tem 7 personagens na corrida, né? Imagina se tem um item aqui que são as 7 esmeraldas do caos. Aí você vê o Super Fang no jogo. Podia ser isso, hein? Aí automaticamente sai do último lugar e fica em primeiro. Ó, já vi que o Knuckles pegou até um escudo. Cara, esse jogo ele tem drift, mas eu não me arrisco a usar. Olha só, eu sou muito ruim nisso e caio pra fora da pista. Só a máquina sabe usar o drift. Ó, o Knuckles tá aqui na minha frente, de novo. Essa é uma curva que merece um drift, hein? Ah, essas duas, só que eu não sei usar. Eu sempre perco, ó. A bomba! Polvinho! Queria muito saber qual é a utilidade dos anéis. Será que é só resistência aos ataques dos outros? Ó, tô pegando o jeito do drift. Passei até o Knuckles. Aí ele me passa, maldito. Última volta, hein?
até o Tails me passou. Toma, Tails. Cadê o Knuckles? Toma, Knuckles. É isso mesmo, os anéis é só pra não perder o kart no meio da corrida. Não! Por que eu caí? Ó, tô em primeiro, ninguém me tira daqui. Ganhei! Caramba! É isso aí, agora existe Sonic Kart, com certeza. Chegamos a 5K de curtidas, dá like aí, meu amigo. Vamos subir esses likes aqui no TikTok. E agora tem a vez dele, Dr. Eggman. Pessoal, Eggmobile. É isso aí, meu amigo. O negócio tá bravo hoje, hein? Vamos que vamos. Primeira fase com ele. Só tá em 3 fases esse jogo. É uma pena, né? Podia ter mais. Mas assim, tem mais de uma música pra cada fase. Meu Deus. O Dr. Eggman sempre parece ser um anãozinho, hein? Olha isso. Ele é o mais baixinho de todo mundo. Todo mundo parece ser gigante perto do Eggman nesse jogo. Eu joguei uma bomba em mim mesmo? Caraca, jogo quebrado. Vamos lá, Dr. Eggman. Ó a bombinha. Engraçado que eu não posso jogar os itens pra frente, né? Todos eles são pré-programados. Uns vão pra frente, outros vão pra trás. É minha bomba! Eu que botei você aí! Minha bomba me acertou! Ah, ainda bem que eu não caio no meio do mar. Isso! Caraca, o Tails tá muito na frente. Olha aqui o Knuckles! Cara, eu quero muito uma explicação da função dos anéis. Acerta! Isso! Foi! Ah, ganhei primeiro! Viva o Dr. Eggman, meu amigo! É isso, meu amigo. Esse aqui é o Sonic Drift, um novo projeto que eu fiquei empolgado pra jogar. E eu fui correndo falar disso com vocês. Muito obrigado, valeu, fui. E até o próximo vídeo.